Boa tarde a todo mundo. Estamos aqui agora, depois do almoço. Espero que todo mundo já tenha almoçado e vamos bater um papo sobre odontologia, né? Tempos difíceis nós estamos passando. Daqui a pouco tudo terá passado e vida que segue, né? Espero que todos vocês estejam tomando as devidas precauções com relação ao coronavírus, né, ao Covid-19, que estejam lavando bem as mãos, com relação à odontologia. A gente não pode esquecer de estar trocando as escovas de dente num menor espaço de tempo. A gente tem que lembrar que a boca ela é contaminada por natureza, então a gente tem que, num momento como esse, diminuir o tempo de troca da escova dental. A gente tem que lembrar também de estar sempre escovando a língua, a gente tem que estar escovando as bochechas, escovando a gengiva, a gente tem que estar muito atento a essa higiene oral, ter uma atenção redobrada com relação a compartilhamento de escova de dente. Eu tenho escova no banheiro, meu irmão usa, minha mãe, meu pai, meu filho, enfim. A gente ficar atento com relação a isso. Todos esses cuidados são cuidados básicos, né? São esses pequenos cuidados que muitas vezes vão fazer a diferença. E no mais, a gente preocupando com relação a essa situação que a gente está vivendo, a gente lembrar de ser sempre positivo, a gente dar atenção a nós mesmos, dar atenção à nossa família, dar atenção às pessoas que estão próximos, né? Aproveitar esse tempo aí, muitas vezes ocioso, escutar uma música, ler um bom livro, aprender a fazer coisas novas, usar aí o YouTube cheio de conteúdo legal, né? Assistir uma aula, enfim, aproveitar esse tempo ocioso para fazer coisas que antes nós não tínhamos tempo. Então, de certa maneira, acaba tendo uma vantagem, uma situação que vai favorecer a isso tudo, tá? E também, caso necessite, lembrando que nós estamos aqui funcionando às ordens. Lógico, eu estou agora, inclusive, na clínica. Nós estamos aqui seguindo todos os padrões nacionais e internacionais de biossegurança, cuidado com nossos pacientes, cuidado com nossos colaboradores, mas nós não podemos nos abster desse atendimento, né? Hoje pela manhã nós atendemos urgência, hoje à tarde tem, amanhã de manhã tem, enfim, nossos clientes, a gente não pode deixar nossos clientes desamparados, tá? E nós temos aqui hoje mais uma série de perguntas, né, que foram feitas e vamos dar sequência a isso tudo, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Doutor, me ajuda. Minha mulher não está mais querendo dormir comigo porque disse que eu ronco muito. Fiquei sabendo que existe um aparelho para a pessoa parar de roncar. Existe mesmo? Como funciona? Bom, o ronco, né, ele é multifatorial, não é apenas um fator, tá? Existem vários fatores que vão ocasionar o ronco. Entre eles está o espaço aéreo limitado, o menor espaço aéreo. Então a gente tem que entender, quando a gente respira, o ar ele penetra, vai pela nossa faringe, ele entra e ele vai passando por todas as nossas estruturas internas. Um dos fatores é quando esse espaço aéreo está diminuído, certo? Então, quando o ar passa ali com muita velocidade, ele acaba, e apertado, ele acaba fazendo um ronco, que é muitas vezes desagradável. Existe uma solução para isso? Sim, na odontologia nós podemos sim fornecer uma solução que em muitos casos melhore muito. Qual seria? Existe um aparelho que a gente manda fazer, ele é sob medida, ele é feito de forma individual, que a pessoa dorme com o aparelho. E qual que é a finalidade do aparelho? A finalidade do aparelho é projetar, é empurrar
a mandíbula para frente. Por quê? Porque se nós temos um espaço diminuído na região posterior, ao empurrar esse ossinho para frente, a gente vai proporcionar mais espaço para o ar poder passar. E, consequentemente, a gente vai estar minimizando o som do ronco, tá? Então, respondendo, sim, existe um aparelho que ajuda a minimizar o barulho do ronco, certo? É um propulsor mandibular que ele é feito sob medida, para dormir com ele. Temos excelentes resultados, tá bom? Outra perguntinha. Quanto tempo dura o efeito do Botox? Legal. Bom, antes de a gente falar sobre o efeito do Botox, vamos falar sobre um pouquinho o que é o Botox, né? A toxina botulínica. A toxina botulínica, ela nada mais é do que um paralisador de músculo, certo? Então ela vai entrar, a toxina ela vai ser injetada no seu músculo e o seu músculo vai ficar estático, vai parar a movimentação do seu músculo. Porém, o estímulo para esse músculo movimentar, ele vai continuar a ser emitido pelo cérebro, né? Então, lembra lá, quem já tem um pouquinho mais de idade, lembra aqueles desenhos onde tinha aquele, que o Pernalonga, lá, o avestruz, ele pegava na raposa e jogava uma lançazinha e ela parava, ficava estática assim, aí depois, devagarinho, ele ia só mexer no olhinho, aí depois ele conseguia mexer até sair andando. É mais ou menos isso. Então a toxina botulínica, ela paralisa o seu músculo, mas o seu cérebro continua a mandar o estímulo, contrai o músculo, só que ele está paralisado pela toxina. Então, com o tempo, esse efeito toxina ele vai ser vencido pelo seu estímulo, tá? E esse tempo vai demorar de pessoa para pessoa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você fizer a toxina botulínica, o Botox, em uma pessoa que está acamada, numa pessoa que está de cama, essa toxina ela vai durar bastante tempo. Por quê? Porque a pessoa não tem o estímulo, ela está quieta, está acamada. Então ela não tem o estímulo para poder vencer aquela toxina botulínica. E se você faz a mesma toxina numa pessoa ativa, num atleta, musculação, corre, faz academia, toda hora faz muita contração, a tendência é que essa toxina, que o efeito da toxina dure menos tempo. Portanto, a toxina botulínica eu considero como um tratamento. Então a gente tem que conhecer cada pessoa para entender quanto tempo que vai ser necessário. E não é igual em todas as áreas. Por exemplo, você faz a toxina na testa, em região dos olhos, né? E quer dizer que tudo vai vencer ao mesmo tempo? Não. Muitas vezes vai ter região que essa toxina vai vencer primeiro do que em outra região. Por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso cliente, a gente conhecer o nosso paciente para poder entender e dar até uma expectativa de tempo de quanto tempo a toxina para ele vai durar. Eu mesmo, no meu caso, 3 meses e meio por aí, ela já está vencendo, porque eu corro, eu pedalo, faço meus exercícios, então o meu estímulo para mexer a musculatura, ele está sempre acontecendo de forma muito forte. E eu tenho pacientes que a toxina dura 5, 6 meses, né? Então é muito particular, tá? Isso vai ser muito pessoal. Tá bom? Outra perguntinha. Tenho 49 anos e notei que de uns anos para cá minha boca está mais murcha e com algumas rugas. Aplica Botox na boca? Uma amiga me disse que posso aumentar os dentes com faceta que melhora. Qual o tratamento mais indicado? Legal. Vamos lá. Quando a gente fala em harmonização da face, né, que é o conjunto de medidas que nós podemos fazer para deixar a face mais harmônica, porque beleza é harmonia, né? O que é belo? Belo é harmônico. Não tem como a gente ser belo sem estar harmônico. Então o que a gente tem que fazer, de certa maneira, tanto em termos de dente como em termos de face, é procurar harmonia, né? Então assim, a gente tem que entender o que está fazendo, qual a expectativa do cliente para aquela face não estar harmônica. Então é igual a pergunta aqui, ó, falou que a boca dela está mais murcha com algumas rugas. Se isso é para Botox? Não. O Botox ele é para musculatura. Botox não faz preenchimento. Existem outros produtos para preenchimento. Botox é relacionado a músculo.
Uma amiga me disse que posso aumentar os dentes com faceta. Pois é, muitas vezes a boca ela murcha, a gente consegue sim preencher essa boca na região das rugas, mexer em lábio que dá um resultado muito bacana, mas muitas vezes mexer no sorriso é de extrema importância, tá? Então assim, o próprio William Pitangui, o famoso cirurgião plástico, ele indicava para as mulheres quando elas queriam fazer plástica, ele fazia na equipe dele, tinha um cirurgião dentista bem competente e ele pedia para sempre ser feita uma avaliação no sorriso. E dependendo da situação, ele pedia para que mexesse antes do sorriso da cirurgia, porque o sorriso é muito importante. Tá? Então, assim, quando a gente vai pensar em harmonia, harmonização facial, não é só um botox, não é só um preenchimento, é um conjunto de fatores. E nesse conjunto de fatores, não tenha dúvida que o sorriso está incluído. Né? Porque não adianta a gente mexer, igual ela fala, preencher uma ruga ou fazer um levantamento, sendo que a harmonia, que o sorriso não está harmônico, vai continuar chamando a atenção de uma forma negativa do mesmo jeito. Tá? Então, aumentar os dentes, trabalhar no sorriso melhora, você não tenha dúvida. E é muito normal, quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais velho nós vamos ficando, mais o lábio superior vai caindo e mais a gente vai mostrando os dentes inferiores na fala. É tão interessante isso. Observe os jornalistas de televisão. Você vai ver que conforme eles vão ficando mais velhos, você só vê os dentes inferiores deles na televisão. Por quê? Porque é natural isso. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar com essa região do lábio superior, aumentar, fazer uma estética nos dentes superiores para a gente causar um pouquinho mais de harmonia na face. Tá? Então, voltando, a harmonização da face é um conjunto de fatores para ficar uma estética legal. Tá? Uma outra perguntinha, clareamento dental estraga os dentes? Bom, o clareamento é um procedimento realizado há quantos anos, quantas décadas na odontologia, né? Ele é um procedimento bem seguro, bem natural, tanto é que a gente mesmo faz, né? O que precisa acontecer é que o procedimento ele tem que ser feito sob supervisão profissional. O clareamento odontológico ele é diferente do clareamento caseiro. Olha que legal, qual que é a diferença? O clareamento caseiro ele acontece por contato, né? Então assim, o agente clareador, quando ele é feito no consultório, é uma reação química por liberação de oxigênio. Por isso que ele tem que ser feito sob cuidados odontológicos, porque é um material diferente. A composição química do material do caseiro é diferente da composição química do material feito no consultório. O que é feito no consultório ele é um material mais forte. Não é interessante, ele não pode entrar em contato, por exemplo, com a gengiva, porque senão ele queima a gengiva. Tá? Mas se ele estraga os dentes, não, desde que feito com um material, com a técnica indicada, não vai ter problema com relação a dente, tá bom? Pode ficar despreocupado. Tem algumas restaurações de amálgama na boca e me incomodam porque são escuras. Também já me disseram que esses amálgamas podem trazer danos à minha saúde. Isso é verdade? Bom, para quem não sabe, o amálgama é aquela restauração escura, né? Assim, a gente não pode simplesmente menosprezar. Ela teve a sua função, né? Eu acredito nisso. Ela veio para cá, ela exerceu a sua função muito bem, só que aqui na clínica a gente já não usa amálgama. Na verdade, a Odontonápolis existe desde 2003, a gente nunca usou amálgama aqui na clínica, por vários motivos, né? A única vantagem hoje para se usar o amálgama seria a questão financeira. Só que as contraindicações elas são muito maiores. Existem hoje muito mais maneiras de a gente substituir uma restauração de amálgama por uma restauração ou resina ou em lei que a gente chama, que uma restauração em bloco. Então assim, o amálgama ele realmente está em desuso. Nós não utilizamos, aqui da Odontonápolis nós nunca o utilizamos, tá?
Se pode fazer a troca? Sim, pode fazer a troca. Para trocar o amálgama, na composição do amálgama tem mercúrio. O mercúrio é um metal tóxico, né? Então, para a gente poder remover o amálgama, a gente tem uma técnica especial para isso. Não é simplesmente desgastar, a gente tem que tomar um cuidado para esse amálgama não ser ingerido pelo paciente, tem que tomar um cuidado para que esse amálgama não seja aspirado, porque é um material tóxico. É lógico que quem tem amálgama na boca não vai... É tóxico, mas também assim, ninguém vai morrer por causa do amálgama na boca, mas não se usa, né? A gente tem que entender que a gente evolui. E a nossa evolução, um dos princípios da evolução é a gente passar materiais cada vez mais bioidênticos. E o amálgama não é bioidêntico, né? Ele teve o papel dele na época dele. Hoje, alguns lugares ainda se usam, mas não, por questão econômica, puramente, tá? Então, ela perguntando se é verdade que pode causar danos à saúde. Ele de forma acumulada pode, tá? E ele também de forma pura pode. Por quê? Por causa do mercúrio, tá bom? Então, o amálgama ele é uma massa e tudo depende da composição, como for feito. Enfim, nós não trabalhamos com amálgama, né? Desde 2003 que não usamos amálgama. Queria uma boca mais atraente, carnuda, sensual. Que tratamentos a Odontonápolis oferece para que eu conquiste essa boca? Então, voltando um pouquinho, são vários fatores, né? Então, assim, a gente tem que deixar tudo harmônico. Então, muitas vezes a gente vai assimilar um clareamento, a gente vai preencher, vai fazer estética nos dentes, seja essa estética com resina, com facetas ou lente de contato. Nós vamos aumentar, deixar a boca mais proporcional com a face, né? Nós temos também a opção de estar fazendo preenchimento com ácido hialurônico, temos excelentes casos, fica muito legal, a gente coloca em pouca quantidade, aquela determinação do menos é mais, a gente põe um pouquinho, faz um preenchimentozinho de contorno, mexe no filtro, arco de cupido, uns bolozinhos inferiores, fica legal, de forma bem suave, bem sutil. Até mesmo a hidratação, que é o Skin Booster, fazer uma hidratação em lábio fica legal, em volta da boca, né? Esse Skin Booster, ele é um complexo polivitamínico, tem 57 ativos, ele é muito legal. E como que ele funciona? Ele é colocado diretamente embaixo da pele, então a gente faz microagulhamentos para poder fazer a colocação desse produto embaixo da pele. Então, às vezes, a gente trabalha nessa região, em volta dos lábios, na face. Então, assim, para poder ter essa boca mais atraente, mais carnuda, mais sensual, a gente tem como solução não só o preenchimento com ácido hialurônico, tá? Porque o ácido hialurônico a gente vai trabalhar ele diretamente no preenchimento, mas temos uma série de medidas que nós podemos tomar para fazer o contexto ficar bem legal, tá certo? Outra pergunta: quais os cuidados devo ter com o implante dentário? Legal essa pergunta. Bom, o implante dentário, ele faz a função da raiz do dente. Ele fica lá dentro do dente, ele fica instalado dentro do dente. E precisamos ter cuidado? Sim, precisamos sim. Por quê? Porque tem o tecido de sustentação que envolve o implante, precisa de cuidado. Porque a gente pode ter uma periodontite, uma gengivite, que é uma doença da gengiva, e se o implante está aqui, está dentro do osso, e se esse osso ele vai ser reabsorvido, o implante cai. Então tem que ter cuidado, não com o implante, com a boca como um todo, tá bom? É necessário sim cuidar da boca. Cuidando da boca, da saúde da boca, automaticamente vai estar cuidando da saúde do implante. A Girlane está perguntando se nós trabalhamos com ortodontia. Trabalho, Girlane, trabalho, obrigado pela pergunta. Aqui na clínica atendemos ortodontia de crianças, de jovens, de adultos e melhor idade, tá? Eu tenho uma equipe, eu sou especialista em ortodontia, eu sou também especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais e eu tenho uma equipe, nós temos profissionais e trabalhamos sim com ortodontia aqui na clínica, tá bom?
Nada. Outra perguntinha. Por que existem tantos tipos de aparelhos ortodônticos e qual saber qual devo usar? Verdade. Bom, existem vários tipos de aparelhos ortodônticos. Quando a gente olha o aparelho ortodôntico, eu até tenho aqui uma boquinha, quando a gente olha o aparelho ortodôntico, a gente vê que existem vários tipos, ó, tá vendo? Então, assim, qual que é o caso ideal para a minha situação? Dentro dos aparelhos ortodônticos, nós temos o que chamamos de prescrição. O que é prescrição? Prescrição é para que aquele aparelho serve. Então, os aparelhos ortodônticos não são o mesmo para todo mundo, são ferramentas. Vou dar um exemplo. Eu quero colocar um prego, parafuso, numa parede. Então, existe uma broca para alvenaria. Se eu quiser fazer um furo numa porta de metal, eu vou ter a broca para metal. E para madeira, a broca para madeira. Tudo é broca, mas cada broca tem a sua função. No aparelho é a mesma coisa. Cada pecinha, por mais que elas se pareçam, ela tem o que nós chamamos de prescrição. Então, dependendo do tipo de problema que nós vamos corrigir, nós temos um tipo de prescrição ou outro tipo de prescrição. Tá? Então, o aparelho bracket ele é assim, e o que muda nas prescrições são essas medidas, esses ângulos aqui. Esse ângulo, olha como esse aqui é inclinado, tem alguns que isso aqui é mais reto. Então, isso aqui muda de prescrição para prescrição. Isso vai variar bastante de paciente para paciente, tá? Então, a ortodontia não é todos os aparelhos para todo mundo. Não é uma receitinha de bolo, tá? Respondendo a sua pergunta. E qual vai ser o melhor aparelho? Isso o ortodontista vai saber te indicar após um diagnóstico. E esse diagnóstico ele é feito através do exame clínico e o exame de imagem, que são aqueles raios-x que nós tiramos. O raio-x panorâmico, a teleradiografia. E essas informações juntas, nós vamos chegar a um diagnóstico e fazer um plano de tratamento para saber qual tipo de aparelho a ser usado. Existem ainda alguns casos, por exemplo, que a gente começa com um tipo de aparelho e no meio para o fim do tratamento eu coloco outro tipo de aparelho. Todos têm indicação e contraindicação, tá bom? Qual a diferença de lente de contato e faceta? E quanto tempo dura? Boa, legal. Existe sim uma diferença de lente de contato e de faceta, né? A diferença básica entre lente de contato e faceta é a espessura, né? A faceta ela é um pouquinho mais grossa e a lente de contato ela é mais fininha. Existe uma melhor do que a outra? Não, não existe. O que existe é indicação e contraindicação. É você indicar bem a lente de contato ou indicar bem a faceta ou até mesmo a resina composta. Nós temos excelentes resinas no mercado hoje. Fazemos excelentes reconstruções estéticas com resina. Não é porque foi feito com resina que vai ser pior ou melhor do que uma da faceta, tá? Então a diferença básica entre faceta e lente de contato é a espessura. E quanto tempo dura? É uma pergunta muito pessoal, tá? Ela foi feita para durar durante muito tempo. Só que a gente tem que lembrar que até dente quebra, então a gente tem que levar em consideração a experiência do profissional que fez, o tipo de material que foi utilizado e os cuidados que o paciente vai ter com a sua higiene, com a sua boca. Então, com esse tripé, a gente vai conseguir ter uma vida longa dessas facetas. A gente vai conseguir que dure bastante tempo, tá bom? Perguntaram aqui também o que é raio-x digital. Bom, raio-x digital é o tipo de máquina que a gente usa para capturar a imagem radiográfica de maneira eficiente. É como se fosse uma máquina fotográfica digital. Antigamente, né, a gente tinha aquelas máquinas que a gente colocava o filme, tirava, olhava, tinha que revelar. Bom, é a mesma coisa. Então o raio-x digital ele encurtou isso aí. Né? É basicamente como se fosse uma câmera digital. A gente tira a foto, né, o raio-x do paciente e em questões de segundos
ela está pronta na tela. Aqui na clínica nós temos um aparelho de raio-x panorâmico, de teleradiografia, tudo digital. Então o paciente ele foi para a sala 4 fazer o raio-x digital. Antes dele retornar para a recepção, esse raio-x já está em todos os computadores da clínica. Tá? Outra perguntinha. Por que quando passo fio dental sangra? Legal, só tomar uma aguinha. Então vamos lá. Por que quando passa, ela falou que quando passa o fio dental os dentes sangram? Bom, o dente sangra porque ele está inflamado. Básico, tá? Para as mulheres que estão assistindo, sabe como é quando faz a unha, pega lá uma cutícula, algo nesse sentido, inflama, e aí, ou a unha do pé encravada, fica fácil até de sangrar. O tecido de granulação, que a gente chama, ele é muito vascularizado, por isso que ele permite, fica fácil de sangrar. Então, se você passa o fio dental e está sangrando, tem algo errado, não está normal. Ah, mas o que eu faço então? Geralmente é um ciclo vicioso. Você não passa o fio dental, a região inflama, e aí quando você vai passar, sangra, e você acaba não passando, e aí vai inflamando mais ainda. Tá? Então, assim, tá passando o fio dental e tá sangrando, procure o profissional, vá ao dentista, relate isso ao dentista, tá certo? Muitas vezes tem que fazer uma limpeza profunda, fazer um trabalho com até alguns colutórios bucais, alguns bochechos medicamentosos, para diminuir a quantidade de bactéria na boca, para ela parar de sangrar. Mas, se está passando fio dental e está sangrando, tem algo errado. E é porque está inflamado. Tenho interesse em fazer uma bichectomia. Como que funciona? O que é a bichectomia? Nós temos na bochecha duas estruturas que chamamos de bola gordurosa de Bichat. Tá? A bichectomia, gente, não é uma lipoaspiração da face. A lipoaspiração é quando a gente aspira toda a gordura, né? Então faz uma lipo da barriga, você vai lá com a cânulazinha e vai aspirando a gordura da barriga. Na face, a bichectomia é a remoção da bola gordurosa de Bichat. Ei, Mari, é a remoção da bola gordurosa de Bichat. Então, essa remoção, quando você imagina que nós temos aqui a região externa da face e aqui a região interna da face. E aqui no meio tem a bola gordurosa de Bichat. Tá? Então, quando você retira a bola gordurosa de Bichat, a sua bochecha ou a região externa pode fazer isso ou pode fazer isso. Então, em algumas pessoas, quando a gente retira a bola gordurosa de Bichat, dá um efeito no lado externo da face, dá um vincozinho. Em algumas pessoas não acontece pelo lado de fora, acontece pelo lado de dentro. Então, aquela pessoa que morde a bochecha acaba sendo bom. Por quê? Porque vai parar de morder a bochecha, porque fez o efeito pela região interna. E em algumas pessoas acontece um pouco por dentro e um pouco por fora. Tá? Por quê? Porque a gente vai estar tirando aquela bola gordurosa e aquele tecido vai ser readaptado naquela situação. Então a bichectomia nada mais é do que remoção da bola gordurosa de Bichat. Tá certo? Em alguns casos vai ter um aspecto, um resultado estético externo, em alguns um resultado funcional por dentro, que é para poder parar de morder a bochecha. A Nice está perguntando, fiz o implante para pôr a prótese, por que tem que guardar 6 meses para colocar a prótese? Legal, Nice. Nós temos, primeiro a gente coloca o implante e nós temos duas situações que nós podemos colocar o dente, a prótese. Né? Uma é a carga imediata e a outra é a carga tardia. Quando a gente coloca 6 meses depois, é porque a gente está esperando esse implante ósseo integrar. Em outras palavras, Nice, chama pegar presa. Tá? Então, a gente, para colocar força, que é o dente, lá no implante, a gente espera que o titânio, que é um material biocompatível, esteja bem firme no osso, para a gente jogar a carga e não ter risco de perder aquele implante, porque a gente já tem a certeza que em 6 meses esse implante vai estar rígido o suficiente para poder receber o dente, tá bom? Então, respondendo, Nise, a sua pergunta, a espera dos 6 meses
é para deixar o implante ósseo integrando. Tá legal? Outra perguntinha aqui, ó. Qual a importância da tomografia na implantodontia? Bom, legal. Bom, para a gente poder fazer o implante ele é um procedimento bem simples. Nós temos vários depoimentos, tanto no Instagram como no Facebook, de vários pacientes. E para a gente poder deixar e fazer com que o implante seja realmente simples, a gente precisa de um bom diagnóstico e um bom planejamento. E esse bom diagnóstico, ele precisa de uma avaliação clínica, ele precisa dos exames de imagem. Dentre os exames de imagem, nós temos o raio-x e a tomografia. 80% dos casos, com raio-x e a avaliação clínica resolve. Mas 20% dos casos, a gente perde a tomografia. Por quê? Porque o raio-x é um exame bidimensional. Ele não consegue mostrar para a gente a largura do osso, ele consegue mostrar a altura. Então, pela experiência, quando a gente olha, a gente vê uma região posterior e tudo mais, pelo raio-x, a gente consegue saber que aquela região tem largura suficiente. Mas em muitos casos, quando a gente olha a região anterior, principalmente, a gente não consegue saber essa largura óssea. Então a tomografia entra aí. E como ele é um exame em 3 dimensões, ele consegue recompor, ele consegue reconstruir toda a parte esquelética em 3 dimensões. Então a gente consegue ter um resultado mais fiel, tanto em altura quanto em espessura. Tá? Eu uso muito em regiões estéticas, regiões anteriores, ou quando o paciente tem muito tempo já que perdeu o dente, ela tem uma importância muito grande sim, tá? A tomografia. Por que devo fazer limpeza a cada 6 meses? Bom, durante 6 meses é o tempo que a ciência mostra que os problemas se instalam e se reproduzem. Por exemplo, ninguém vai dormir, a pessoa não dorme hoje com os dentes normais e acorda com um buracão no dente. Não é assim que funciona, né? Ela vai dormir e aí vai ter ali um processo de cárie acontecendo, que vai ser um buraquinho, uma cáriezinha um pouquinho maior, até dar dor, canal, perde um dente. E quando você faz esse controle no profissional a cada 6 meses, além de você estar fazendo a limpeza da sua boca, ele vai estar verificando, vendo se não tem alguma coisa assintomática. Porque quando uma cárie começa, ela começa sem dor. Ela começa, você não sente nada, você só vai sentir dor quando ela já está num estágio avançado. E aí o tratamento é mais caro, o tratamento é mais demorado, tudo é um pouquinho mais complicado. E com a limpeza a cada 6 meses, além de estar prevenindo, a gente vai estar interceptando o problema no início. Tá? Então, a limpeza é um procedimento barato, né, dentro do contexto geral, e assim, é totalmente acessível e é uma prevenção que você faz para evitar futuros problemas. É muito difícil um paciente que faz o seu controle, que faz a sua higiene a cada 6 meses, tudo certinho, ter problema de cárie na boca. Pode acontecer? Pode, mas é exceção. A regra é, aquela pessoa que faz a limpeza a cada 6 meses, que visita o dentista de modo preventivo, é muito difícil ter problema na boca. Tá? Tem os 4 sisos para extrair. Eu tenho que extrair eles antes de montar o aparelho? Muita gente tem essa dúvida. Não, na verdade não. São 2 problemas distintos. Tá? Você tem que extrair o siso? Sim, tem. Ótimo, então vamos extrair. Eu tenho que pôr o aparelho? Ótimo, vamos colocar. E qual que é a ordem? Não tem regra. Tá? É a nossa conduta. Eu, como ortodontista e como cirurgião bucomaxilofacial, tá? Não existe regra. Tem muitos casos que eu falo assim, olha, temos que tirar seu siso, vamos montar o aparelho e no decorrer do tratamento nós vamos retirando, tá certo? Qual que seria a exceção? Ah, eu quero montar o aparelho e meu siso está doendo. Aí é diferente. Aí a gente precisa, até por questões óbvias, tirar o siso, porque a gente não vai deixar o paciente com dor, porque o siso muitas vezes ele não consegue romper a gengiva e aí fica juntando alimento ali e que dá o que a gente chama de periocoronarite.
Então aí tem que tirar mesmo, tá? Não tem jeito. Mas se é necessário antes ou depois, a ordem dos fatores para essa situação não vai alterar o resultado final. Eu muitas vezes peço para falar, olha, tem que ser antes do fim do aparelho. Agora, escolhe, não está doendo? Não. Então tira próximas férias, situação que você tenha mais conforto, tá bom? Minha filha tem 7 anos. Devo esperar os dentes de leite dela caírem para depois levá-la ao dentista? Eu vou responder a pergunta de duas maneiras. Para levar ao dentista, não. Tá? Tem que fazer o dente é dente, boca é boca. O dente é uma das coisas que o dentista vai olhar. Mas tem a saúde bucal num todo, tá legal? Agora, com relação ao aparelho, eu prezo, imploro e peço avaliação ortodôntica. A Rosiane montou. Oi, Rosiane. Tudo bem? Legal, obrigado, viu? A avaliação ortodôntica a partir dos 6 anos de idade. Avaliação ortodôntica não quer dizer que vai tratar os dentes, tá? A gente vai avaliar. Mas se eu tenho dente de leite, o que eu vou fazer lá? Bom, muitas vezes nós temos um crescimento da maxilocamandíbula de forma errada. E a base, os dentes ficam das bases ósseas. Se essa base óssea está crescendo de forma errada, lá na frente nós vamos ter problema. Então, nessa idade de crescimento, a gente consegue fazer a modificação das bases ósseas, evitando um futuro problema, tá bom? Então, com 7 anos, deve sim levar ao dentista e deve sim fazer uma avaliação com o ortodontista, tá? Não tenha dúvida disso. Rosiane, estamos às suas ordens, viu? Obrigado. O que seria um canal? Bom, essa pergunta muita gente tem, né? Então, o que é o canal? Então, vamos lá. Quando o dente começa a ser cariado, começa a ter... Ei, atleta! Olha o mineiro Bolt. Esse é campeão. Quando o dente começa a ser cariado, a cárie começa na forma mais superficial do dente, na camada mais superficial, que é o esmalte. Nossa, eu que sou seu fã! Essa camada superficial chama esmalte. E o esmalte não dói, tá? Aí essa cárie vai afundando, ela chega na dentina. Essa dentina, quando ela está superficial, não dói. Mas tem o nervo do dente. O nervo do dente dói. E conforme essa cárie vai chegando perto do nervo do dente, a sensibilidade ao frio, ao quente vai aumentando. E o nervo do dente, ali passa sangue. Passa sangue. Em todo dente passa um pouquinho de sangue. Então tem um vasozinho que entra ali, porque o dente é vivo. Então tem ali um sanguezinho que entra ali, passa ali no nervo do dente, hidrata o dente, abastece o dente de sangue e tal, e vai embora. E como tudo no nosso corpo, ali é um ambiente estéril, tá? Então, e a bactéria, a cárie, ela é do mal. Então, quando essa bactéria vai chegando perto do nervo, ela contamina o nervo do dente. E quando ela contamina o nervo do dente, aí ela caiu na corrente sanguínea. E a gente tem que tomar cuidado para essa bactéria não ir para o resto do corpo, porque o corpo ele é tudo um só, né? Não é um daqui para cima, daqui para baixo. E se essa Rosiane, que bom! E se essa bactéria cai na corrente sanguínea, ela vai causar transtornos. E o que é fazer o canal? Fazer o canal nada mais é do que, bom, essa bactéria atingiu o nervo do dente. Então nós temos que limpar aquele conduto, tirar, matar, entre aspas, o dente, para poder limpar o dente e fechar, para que aquela bactéria não caia na corrente sanguínea. Então isso é o que a gente chama de fazer o canal do dente. Ou seja, sempre que a bactéria estiver próximo do nervo do dente ou que já tiver contaminado o nervo do dente, é necessário fazer o canal, tratar o canal, que nada mais é do que matar o dente, retirar aquela bactéria, limpar aquele conduto e obturar,
para que aquela bactéria não caia na corrente sanguínea, causando maiores problemas. Aí me perguntam, mas eu tinha muita dor de dente. Ele está com um buracão aqui, deu uma dor de dente, de repente parou. Então não preciso mais fazer o canal. Não, na verdade não. O que acontece? O seu dente doeu porque o seu corpo estava reagindo com estímulo àquela bactéria. Por isso que o seu dente estava doendo. E aí a bactéria venceu o seu dente. Então o seu dente morreu. Mas a bactéria está lá ainda. Então é a pior das situações. Por quê? Porque você não tem mais o nervo reagindo, você não tem mais o corpo reagindo com o estímulo que é a dor, e aquela bactéria está presente. Então aquela bactéria ela vai entrar no seu corpo pelo seu dente. Muitas vezes acontece o que nós chamamos de abscesso, que algumas pessoas, não sei se vocês já viram, que dá aquela situação que fica lá um abscesso dentário cheio de pus, aquilo que você estoura, drena pus. Por quê? Porque as bactérias estão alojadas todas dentro do dente. Então fazer o canal é para evitar esse tipo de situação e para não deixar a bactéria contaminar o dente, tá? Não contaminar todo o corpo, tá bom? Quero ir para o ortodonato, minha família... Tá, fechou. Tá. Ana, é o seguinte, pode vir, tá? Os exames antigos, eles são importantes por uma questão de histórico, mas o que a gente vai fazer com você é daqui para frente. Tanto é que quando o paciente vem com os exames antigos, a gente avalia e até devolve, porque é a título de curiosidade. A gente vai tratá-los daqui para frente. Ah, então começa o tratamento do zero? Não, tudo que foi feito, foi feito. Não se perde o que foi feito. Porém, a gente vai avaliar você daqui para frente e vai continuar. Aqui na clínica nós temos a radiologia, então vai ser feito um raio-x panorâmico atual, vamos tirar fotos de vocês atuais e vamos continuar o seu caso aqui para frente. Nós não precisamos de exames antigos para dar continuidade, tá bom? Então, sinta-se à vontade, não é um exame antigo que vai impedir não, tá legal? É verdade que chupar bico interfere na movimentação dos dentes na fase de crescimento? Dependendo do bico, sim. O que faz o dente movimentar? Força. Força? Força. Que tipo de força? Essa força pode ser muscular, lábio, língua, pode ser o aparelho, o próprio aparelho faz força no dente, pode ser o dedo. Quem chupa dedo, os dentes vão abrindo, ou pode ser um bico. Né? Então, se a gente está usando um bico não ortopédico, e dependendo desse bico, vai sim fazer com que a criança tenha uma deformidade no crescimento dela. Tá? Não tenha problema. Então, dependendo do bico, vai ter problema sim. Será que minha pasta ainda está aí? Ah, com certeza. Tá sim. Tá? Então, assim, ó, bico faz mal, tem que curar a fome. Pois é. Então, o bico, compartilhando a informação, né? O bico, ele é capaz de fazer movimentos indesejáveis, não só no dente, como na parte esquelética, tá? Outra perguntinha, corre o risco do implante dentário ser rejeitado? Olha, a gente trabalha com implante há quase 20 anos. Se eu falar que não pode ser rejeitado, é muito pesado, né? Mas o que eu vou falar? Eu nunca vi um implante ser rejeitado. Já vi na literatura, tá? Agora, você pode perder implante? Pode, por vários outros motivos. Eu posso citar aqui, por exemplo, uma falta de adaptação, falta de planejamento, técnica inadequada, infecção, tá? Agora, a palavra rejeitar seria você colocou e seu corpo expulsou, porque não aceitou. O titânio de hoje em dia, ele é muito puro, né? Bom, se bem que existem até implante falsificado, a gente sabe que tem. O Átila, vamos, nós estamos normal, tá? Funcionando normalmente. Então, assim, a gente sabe que hoje até implante falsificado tem, infelizmente, é triste.
E tem fabricante de tudo quanto é tipo, tá? Mas o material do implante é um material, o titânio é muito puro. Então, rejeitar um implante é algo que não faz parte do nosso dia a dia e eu desconheço. Se a gente trocar a pergunta por a gente pode perder um implante, aí eu posso falar para você, pode. Não é rotineiro, é muito difícil que isso aconteça, mas pode, mas não por rejeição, tá? Os sisos têm influência, podem empurrar os dentes da frente? Legal. Essa pergunta, ela é uma pergunta assim que ela causa muita controvérsia. A força de erupção dentária ainda é uma força desconhecida. Olha que interessante. Nós não sabemos qual que é essa força, né? Porque a gente há de entender que um dente nasce. Então existe alguma força sendo exercida para que ele vá nascendo e vá aparecendo na boca. E essa força é desconhecida. Existe uma linha, né? Existe uma linha na odontologia que defende que os sisos podem sim empurrar os dentes da frente. Existe uma outra linha de odontologia que fala, não, ele não tem força nem para nascer, como é que ele vai empurrar os outros dentes? Tá? Como que a nossa conduta aqui na clínica, como que a gente pensa? Bom, a gente sabe que o que faz dente movimentar é força. Essa força pode ser do aparelho, pode ser de músculo da língua, pode ser de músculo em volta do lábio, pode ser de hábitos, tá? Então, assim, isso faz com que o dente movimente. Agora, o siso é capaz de entortar o dente? Para ser bem honesto, eu não acredito muito não. Porém, o siso está na boca, não tem espaço, tem que tirar. Nisso eu acredito. Mas por quê? Porque ele pode causar, os estudos mostram que um dente incluso impactado pode causar outros problemas. E esses outros problemas é que nós temos que evitar, e não um dente movimentar. Porque nada comprova que o dente vai movimentar porque o siso empurrou. Mas existem estudos dizendo que ele não deve ficar incluso nem impactado. Porque se ele nasceu e ficar assim com o dente da frente, ele vai causar uma cárie aqui, ó, no dente da frente, estragando o dente da frente. Tá? Se ele estiver assim, ele está empurrando, ele está fazendo força nessa região da raiz do dente. Tá certo? Então a gente sabe que não é interessante deixá-lo lá dentro. Tá? Agora, que ele vai empurrar um siso aqui de trás, vai empurrar um dente aqui da frente, não existe comprovação científica com relação a isso, não. Mas os dentes da frente podem movimentar por questão muscular, tá bom? Por que obturações dão infiltração? Legal, né? Por vários motivos. Primeiro, muitas vezes a obturação ela é grande. E aí, a maneira correta de se fazer a obturação é fazer um bloco, uma peça só e colocar ali, porque a adaptação é melhor, a junção da peça com o remanescente dentário é melhor, a adesividade é melhor, o risco de infiltração é menor. Então, um dos motivos é esse. Um outro motivo é o tipo de material que está cimentando. Tá? Então, se a gente fizer o passo a passo certinho, seguindo uma boa técnica de cimentação, uma boa técnica de confecção, usando os materiais corretos, a gente vai diminuir essa possibilidade de infiltração. Tá? Outra coisa, trinca. Muitas vezes ela pode trincar, um dente pode quebrar, não é verdade? Um dente pode trincar, correto? Então, uma restauração pode trincar, pode quebrar. Então, esse também pode ser um dos motivos que fazem com que as restaurações possam causar infiltrações, tá bom? Por isso, também que respondendo lá atrás, é interessante aquela visita de 6 em 6 meses ao dentista. Ele vai fazer uma limpeza, ele vai verificar se existe infiltração, trinca, ele vai estar verificando isso tudo para evitar, interceptar o problema antes que esse problema aconteça, tá bom? Todos os dentes cisos têm que ser removidos ou tem alguma situação que eles podem ficar na boca sem nenhum problema? Tem. Às vezes o paciente tem espaço na boca, tá, para os sisos ficarem, igual eu tenho a boca grande, né? Então eu tirei meus sisos porque eles nasceram tortos, então não tinha jeito, tinha que tirar. Mas se eles estivessem bem posicionados, provavelmente eu deixaria eles na boca, né? Então, assim, tem situação que eles podem ficar sim na boca. Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado, higienizar bastante, principalmente a região lá atrás,
com o fio dental, porque a gente sabe, olha que dado interessante, 35% da superfície do dente está entre os dentes, ou seja, resumindo, se você não passa o fio dental, você deixa 35% dos seus dentes sem limpeza. Então, naquela região lá atrás, é preciso sim passar o fio dental, porque muitas cáries, nós chamamos de cárie interproximal, um dente, outro dente, encostou entre os dentes, você não passa fio dental, e aí vai dar a cárie nessa região aqui, que é a cárie interproximal. Então, repetindo, se você não passa fio dental entre seus dentes, 35% do seu dente está ficando sem limpeza. Tá legal? Fiz o implante e ainda não coloquei a prótese sobre o implante. Posso ficar 1, 2 anos sem a prótese? Bom, não é o ideal, tá? Quando você faz o implante, nós esperamos aí 6 meses para poder colocar a carga, que é a prótese, tá certo? Agora, o implante, ele precisa de carga, ele precisa de força. Então, deixar o parafuso, o implante, muito tempo sem a carga, não é interessante também não, tá? Porque ele foi feito para receber força. Então, se ele fica naquela situação, ele está mais propício a ter problemas, a periimplantite, aos problemas de tecido de sustentação, tá? Então, não é interessante. Aquela região ali em volta do implante, ele precisa receber força. Até porque a força da mastigação é um estímulo ósseo que faz com que o osso se mantenha na posição dele, sem reabsorção. Tá? Então, deixar o parafuso do implante lá muito tempo sem dente não é interessante. Tá bom? Bom, nós estamos aqui há 50 minutos batendo papo, né? E eu acho que estamos aqui chegando ao fim. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês que estiveram aqui. Vamos fazer mais sequências de lives, a gente está fazendo em horários diferentes, para poder conseguir atingir a todo mundo. Tem pessoas que podem de manhã, tem pessoas que podem no horário do almoço, tem pessoas que podem no fim do dia, e a gente recebeu muita sugestão para mudar o horário, né? Então a gente vai tentar adaptar dentro da realidade de cada um. Então vai ter momento que a gente vai fazer pela manhã, vai ter momento que vai ser nesse horário, vai ter momento que vai ser no fim do dia, tá? Nós continuamos recebendo as perguntas que, nossa, são várias, eu respondi um pouco delas, a gente vai responder na próxima live. Hoje é quinta-feira, hoje começa como é que chama, as lives dos cantores. Hoje, se eu não me engano, tem Bruno Marrone, amanhã já tem outro, sábado tem outro, e daqui agora, final de semana, está cheio de evento, né? Então vamos aproveitar esse momento, vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar de nossas famílias, das pessoas que estão próximos, as pessoas que estão ao nosso lado. É muito bacana, a gente identifica muito a tecnologia hoje, ela está presente na nossa realidade, mas não vamos dar atenção ao longe e esquecer quem está perto também. Então olha que legal, essas lives dos cantores, de certa maneira, é um belíssimo momento para juntar a família, né, que você mora, você, seja seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, enfim, juntar as pessoas de casa para compartilhar do momento legal, né? Fazer uma pipoca, assistir aquele show, é muito legal, eu acho que é muito válido, tá? Vamos nos cuidar, vamos aproveitar esse momento, vamos tentar fazer do nosso limão uma limonada. Nós temos um copo com água pela metade. Esse copo pode estar meio cheio ou meio vazio. Depende de como a gente vai ver. O que não tem como a gente mudar, os problemas que não têm solução, eles já estão solucionados. Eles não têm solução, né? Então a gente está passando por esse momento que não tem muito o que a gente fazer. Não é verdade? Não tem. A gente pode brigar, chorar, espernear, mas nada vai mudar. Então vamos fazer desse limão uma limonada. Esse tempo está ocioso para alguns estão trabalhando, alguns estão em casa. Vamos aproveitar esse tempo em casa, faça compromisso com você mesmo, com os seus familiares, aprenda uma coisa nova, vá ler um livro, vá tentar fazer coisas que você nunca fez. Semana passada um paciente comentou comigo que está aproveitando esse momento para aprender a tocar violão.
se eu não me engano, ele deve ter aí em torno de 50, 60 anos de idade, e ele é representante comercial e está parado, né? Então ele estava comentando que esse momento que ele se pegou naquela situação sem ter o que fazer, ele falou, vou aprender a tocar violão. E ele estava aprendendo, ele estava super feliz que ele aprendeu, acho que foi no YouTube, em algum canal, estava aprendendo. Então, assim, vamos dar essa atenção a todo mundo, tá? A clínica Dr. Nápoles, ela está funcionando, nós temos as nossas urgências, emergências, temos nossos pacientes que não podem ficar desamparados, faz parte da nossa profissão. Quando nós que estamos aqui escolhemos trabalhar com saúde, nós sabíamos de tudo isso que envolve, principalmente eu, que além de ser ortodontista, sou cirurgião facial também, então a gente sabe do que é a nossa rotina de trabalho, os cuidados todos são tomados. Aqui na clínica, todo mundo que entra aqui, a gente afere a temperatura de todo mundo, a gente faz os clientes fazerem um bochecho aqui na clínica com água oxigenada a 1%. Por que esse bochecho? Porque a gente sabe que o vírus ele é sensível à oxidação, então a gente faz esse bochecho em todos os pacientes acompanhantes. Aqui os nossos colaboradores e os profissionais todos ficam de máscara N95 o tempo todo, tá? Então, assim, a gente está tomando essas medidas de segurança para não deixar os nossos pacientes desamparados, para não deixar aqueles que precisam dos nossos serviços desamparados, mas cuidem-se, né? Eu estava lendo esses dias, uma das principais formas de contaminação são das formas mais bobas, tá? É muito difícil você ser contaminado com o vírus por um cuspe de alguém, mas é muito fácil por você levar a sua mão, a boca, ao olho, tá? Então é assim que você pega. A maneira mais fácil de ser contaminado é essa, é mão. Então lave as mãos, lembrou, lava. Olha que bacana, vamos cultivar esse hábito de lavar as mãos, né? Então, a mão não tem jeito, abre uma porta, pega numa chave, pega no dinheiro, digita na máquina de cartão de crédito, enfim, toda hora seus dedos estão tocando. Então, o hábito de lavar a mão, ele é fundamental. O vírus não vai sair voando por aí, vai entrar dentro de você. De outras maneiras, em outras palavras, nós que levamos ele para dentro, tá bom? Então vamos cultivar esse hábito, vamos fazer de nosso limão uma limonada. E uma limonada bem gostosa, tá? Logo, logo vamos estar divulgando a próxima live e agradeço de coração, mandem as perguntas, mandem sugestões, estamos aqui. Fiquem todos com Deus, tenham um excelente final de semana, aproveitem e um beijo. Tenham sempre fé. Tchau.